quero somar a minha palavra à palavra do Marco Antônio, parabenizando os pais que estão trazendo os filhos para a igreja, os avós, que às vezes os pais estão um pouquinho displicentes e os avós têm este compromisso sério e trazem tios, enfim, tragam, irmãos, tragam as crianças para a igreja, venha de manhã para a escola dominical. A nossa região tem uma tradição forte de algumas pessoas viajarem para outros países, irem tentar a vida, trabalhar em outro país. Alguns estão na Europa, outros nos Estados Unidos. Invista no seu filho. E mesmo que ele não vá, mesmo que ele passe num vestibular e vá estudar em Minas Gerais, para onde ele for, ele vai levar aquilo que aprendeu em casa. Não terceirize a educação do seu filho, não conte com o governo, não conte com ninguém para fazer isso. A Bíblia, a velha Bíblia já nos ensinou que nós temos que instruir o menino enquanto com ele andamos no caminho. Ensina o menino no caminho enquanto vocês andam juntos. Então, faça isso. Transmita valores, faça isso, vá em bons lugares, faça isso, dê bons exemplos. E assim você colherá bons frutos com absoluta certeza. E na pior das hipóteses, se ele falar assim, eu vou testar a vida, quero ver como é que é o mundo lá fora, tal qual o filho pródigo, um dia ele vai se lembrar que na casa do pai há abundância de pão, que ele não precisa ficar comendo lavagem. Leve isso muito a sério. Nessa oportunidade, essa imagem que já está projetada e esse tema, se ele fosse pregado num culto de jovens, ganharia uma outra conotação. Se fosse num culto de adolescentes, poderia ter um outro colorido. É claro que eu não posso medir você e medir você por mim, é claro que eu não sou régua, mas é claro também que existe muita probabilidade de você já ter tomado um toco. É tomado um toco que fala? É. Vocês sabem do que eu estou falando? As meninas aqui já estão dando risada, ó, elas sabem. Existe muita probabilidade de você ter tomado um fora, não é? Muita probabilidade daquele cara que era um pão, né, irmã Malvina? Era um pão, ter deixado você falando sozinho. Existe a probabilidade de, em alguma situação da vida, você ter tido seu coração partido, ter experimentado aquilo que muitos autores, muitos poetas, que é praticamente a base comercial da música popular brasileira, você partiu meu coração, né, irmã Vera? Quase que a senhora cantarola comigo, irmã Vera. Se segurou, né? O coração partido, irmãos, normalmente tira a alegria de viver. Um coração partido tira o apetite. Um coração partido tira de nós, inclusive, o ânimo, deixa a gente desanimado. O coração partido traz a chamada fossa, que não precisa nem explicar, porque só o nome já diz tudo. Mas o assunto desta noite não diz respeito ao seu coração e ao meu coração, que cantaram a música do Vando, lá na década de 80, quando isso aconteceu. Não diz respeito ao coração humano. Hoje nós vamos falar de algo um pouco diferente, um pouco especial, temos termo técnico para isso, chamamos de antropomorfismo, falar que Deus tem um coração, chamamos de antropopatia, dizer que Deus sente aquilo que o homem sente, mas esse é o caminho que nós vamos trilhar hoje. Trilhar o caminho que identifica o coração partido de Deus. O que acontece? E qual é o remédio para o coração partido de Deus? Não se escandalize de eu dizer isso. Pelo contrário,
dobre a sua atenção e tome um cuidado todo especial, porque afinal de contas, cada homem e cada mulher que amam a Deus tem como sua prioridade na vida não entristecer a Deus. Cada homem e cada mulher que sabe o sacrifício feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor, tem como objetivo de vida louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, alegrar ao Senhor, tirar um sorriso de Deus. Esse é o nosso objetivo. Não porque tenhamos méritos ou que consigamos com nossas forças ou por nós mesmos, mas porque o próprio Deus nos capacita para isso e os nossos gestos e as nossas disposições fazem com que Deus se alegre de nós. E assim, como Ele disse para o seu filho naquela oportunidade do batismo, este é o Filho amado que me traz muita alegria. Ele olha para mim e para você, que ouvimos a voz de Jesus e diz assim também: vocês me trazem alegria à medida que vocês fazem aquilo que vai ser identificado na mensagem de hoje. Para que essa identificação seja completa e que nós possamos ser guiados de uma maneira rica, eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 6. Gênesis, capítulo número 6, onde a Bíblia Sagrada traz para nós a história de uma personagem já retratada no cinema, já retratada em ilustrações, muito presente na sala das crianças, nos ensinamentos e nas ilustrações, ensino vivo para nós outros hoje. Me refiro à personagem Noé. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, começando no versículo número 1, que os seres humanos começaram a se multiplicar na face da terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então, o Senhor disse: olha, o meu espírito não tolerará o ser humano por muito tempo, pois eles são apenas carne mortal. Sendo assim, os seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram luz aos filhos que se tornaram os guerreiros ilustres e famosos da antiguidade. O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado a eles na face da terra, e isso causou em Deus imensa tristeza. Se eventualmente a sua tradução for a Nova Versão Internacional, é possível que esteja escrito: e isso quebrou o coração de Deus. E isso, em outra das traduções, entristeceu a Deus. O Senhor disse: eliminarei da terra a raça humana que eu criei, sim, também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais de pequeno porte, aqueles que rastejam e até as aves do céu. Eu me arrependi de ter criado o ser humano. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Este é o relato de Noé e de sua família. Noé era um homem justo, única pessoa íntegra naquele tempo. Andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: hei de acabar com os seres vivos, pois eles encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa, portanto, Noé, uma grande embarcação, uma arca de madeira, de cipreste, cubra com betume, por dentro, por fora, porque acontecerá um dilúvio, as águas serão derramadas sobre a face da terra. Divida
esta arca em 3 pavimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros no teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna. Na parte inferior, no meio e um piso superior. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua família, com seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Leve na arca com vocês um casal de cada espécie de animais selvagens e domésticos, um macho e uma fêmea para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, cada espécie de animal e de cada espécie daqueles que rastejam pelo chão. Virá até vocês para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. E o texto, o capítulo 6, no versículo 22, termina nos dizendo que Noé fez exatamente como Deus havia ordenado. Vejam a força desta afirmação. Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado. A história é rica e é conhecida de todos. A história traz para nós profundos ensinamentos, mas eu preciso resistir à tentação e não falar sobre Noé. Fica quase um trava-língua. Não é sobre Noé. É claro que sobre Noé há muito que poderia ser dito. Poderíamos falar da obediência. Poderíamos falar do fato dele seguir as boas indicações, os bons exemplos, as boas tradições e os bons costumes daquela ala dos seus antepassados que andavam com Deus. Poderíamos falar que no meio de uma geração corrompida ele se destacou. Poderíamos fazer muitos paralelos com situações da nossa vida e por que não dizer questões que nos ajudam a lidar com os dilemas, com o medo e com as pressões da vida. Poderíamos dizer que Noé acreditou no processo e não quis pular etapa. Poderíamos dizer que o Noé foi vivendo cada uma das atividades do seu cronograma, passando ali cada um dos pontos até chegar no resultado final. Poderíamos destacar a tranquilidade daquele homem, poderíamos falar, diferente até do que se diz no imaginário coletivo, ou que se diz popularmente, da paciência de Jó. Acho até que caberia muito mais a paciência de Noé, procurado por Deus, em Gênesis capítulo 6, quando tinha 500 anos, desembarca daquele grande baú que construiu, com 601 anos, 100 anos de processo, 100 anos de humilhação, 100 anos de envergonhamento, 100 anos de vozes ecoando no seu ouvido e dizendo: rapaz, para de bobagem, esse negócio de Deus não vai dar em nada, não perde tempo com isso. Rapaz, tem a vida toda pela frente. Rapaz, por que você está gastando dinheiro com essas coisas de Deus? Por que você está gastando tempo? Por que você está privando a sua família do convívio da nossa sociedade com tudo aquilo que ela oferece? E aí fica preso nesse negócio de ordem de Deus, ordem de Deus, ordem de Deus. Para que isso, rapaz? E Noé não se abalou e seguiu em frente com aquilo que no versículo número 22, o autor resume dizendo: ele obedeceu toda a instrução de Deus. Claro que eu poderia falar sobre Noé, mas não quero trazer um herói aqui. Claro que eu poderia trazer um exemplo e dizer que como Noé venceu, eu e você temos tudo para vencer nessa geração também.
Porque é isso que a Bíblia diz, que Noé foi exemplo na sua geração. Cada geração tem o seu desafio, cada geração tem os seus costumes, cada geração tem as suas práticas, e Deus nunca mudou as práticas, os costumes, a orientação de nenhuma geração. Ele apenas pediu que o povo de Deus fosse diferente naquela geração. Que o povo de Deus não seguisse os caminhos e os exemplos daquela geração. Portanto, se você acha que o pecado é coisa de agora, perdoe-me por frustrar você, mas o pecado sempre existiu na face da terra. Se você acha que práticas sexuais distorcidas são coisas novas, ou que A ou que B favorecem essas práticas, saiba que isso sempre existiu na face da terra. Se você acha que religiões ou manifestações mais tendentes a satanismo, ao demonismo, são coisas inventadas recentemente, sempre existiram na face da terra. E o importante, Deus nunca quis mudar nenhuma prática, nenhuma manifestação e nenhuma cultura. Não foi por meio dos babilônios para mudar a Babilônia. Não foi por meio dos gregos para mudar os gregos. Não foi por meio dos romanos para mudar os romanos. Mas para cada um que conhece a Ele, Ele disse, não se misturem. Suas filhas não casam com as filhas dele. Sai dela, povo meu, é o que o versículo bíblico diz. E depois, aquilo que Deus fez falando para o seu povo não se misturar com os outros povos, que Jeová falou, sai dela, povo meu, Jesus enriquece, complementa e diz assim, vai para ela, povo meu, agora como sal da terra, agora como luz do mundo, através de uma influência positiva, através de um jeito diferente de encarar a vida, através de uma motivação diferente, de alguém diferente que habita em você, que é o Espírito Santo, que enquanto as pessoas brigam, gritam, se destroem, você tem palavras de bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fruto do Espírito, saindo do povo de Deus, que chega nos lugares e influencia. Não ganha por decreto, não ganha por nenhum tipo de tratado, não ganha no tacão, ganha na vida, testemunhando. Portanto, o Noé é um incentivo para todos nós, dizendo que dá para ser diferente em nossa geração. Que Deus está conosco e Deus está contemplando aqueles de nós que fazem parte dessa geração. E assim como Noé, diz o livro de Hebreus no capítulo 11, que se posicionou com fé, e a sua fé levou a condenar toda uma geração, também nós, através da nossa fé, quando alguém disser assim, Deus, não dá, aquele mundo é muito difícil, é mulherada, é cachaçaiada, é droga, é muita coisa, é muita pressão para mim. Deus vai falar, não, olha lá, ó, ele conseguiu. Olha lá ela conseguiu. É a mesma geração que você. A diferença é que eles entregaram o caminho ao Senhor, confiaram nele, e tudo mais o Senhor fez. O Senhor os capacitou a vencer o vício. O Senhor os capacitou a vencer a maldade desse mundo. O Senhor os capacitou a ser diferente. O Senhor os capacitou a viver uma família diferente. O Senhor os capacitou para ter sentimentos diferentes, reações diferentes, comportamentos diferentes. Tudo veio de Deus porque a pessoa se colocou. Se você se colocasse assim como ele se colocou, você venceria também. Então, Deus condena uma geração a partir daqueles que são dele naquela geração. Aqueles que são dele naquela geração viram o parâmetro, viram o bloco padrão, viram o sistema de comparação, viram o paradigma. Escolha a palavra que você quiser, porque esse consegue, você também conseguiria. Você não se rendeu, você não quis, você não se colocou. Não sem processo, não sem humilhação, não sem dores, não sem peso. Porque durante 100 anos, Noé
ouviu desaforos e a vida não foi favorável a ele. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil resistir às dificuldades deste mundo. Pelo contrário, se fizesse isso, eu estaria negando as palavras de Jesus, que disse que neste mundo a gente é afligido. Nesse mundo a gente tem aflições. Mas tenha bom ânimo. Com Jesus, as aflições do tempo presente, disse o apóstolo Paulo, não hão de se comparar à glória que em nós será manifestada. É possível sim, irmãos. Você deve estar perguntando, pastor, se você não vai falar de Noé e leu o texto de Noé, você vai falar de quem então? Ué, quem é outro personagem que aparece no texto? Deus, irmãos. Sim, eu vou falar de Deus. Para falar de Deus, como diziam os antigos, eu devia lavar minha boca com sabão. Não é? Quem teme a Deus, sabe que o próprio Deus orientou, não use o meu nome em vão. Os judeus, à medida que escreviam a Bíblia, os escribas tinham uma caneta de ouro para cada vez que o tetragrama com o nome de Deus aparecia, eles trocavam de caneta e pegavam aquela específica para escrever o tetragrama. 4 consoantes. 4 consoantes em hebraico. Como não tinha vogal, a gente não sabe se é Jeová, se é Javé, se é Iavé. É as 4 consoantes lá, que a gente fala Jeová. Toda vez que aparecia no texto, eles escreviam. E a gente já não sabe como pronuncia exatamente porque eles não falavam. A gente não sabe qual é o nome de Deus. Porque quando um judeu ia saudar o outro judeu e falava Shalom Baruch Hashem, ele falava assim, a paz seja com você, bendito seja o nome. Qual nome? O nome. Você sabe qual é o nome. Você sabe qual é o nome. Então, para falar dele não é assim. Mas nós precisamos nos comunicar em linguagem humana. E a Bíblia, irmãos, é esse rebaixamento de Deus. O que a Bíblia é? A Bíblia é Deus se rebaixando. A Bíblia é Deus se humilhando. É pegando aquilo que não dá para descrever, que não cabe nas palavras, e colocando em palavras. Imagina, então, aqueles que têm criança pequena em casa, você tem um linguajar, você tem um vocabulário, você tem a condição de fazer um descritivo técnico de qualquer coisa. Mas se você vai falar com uma criança de 2 anos, você fala na linguagem de criança. Você fala o mais simplificado possível e às vezes fica até meio bobão fazendo voz de criança, né? Às vezes até come vogal, não é? Não mexe, não é? Ó, dodói, vai fazer dodói. Não é isso, irmãos? A Bíblia é exatamente isso. É Deus falando com quem ainda não tem a capacidade mental de entendê-lo e de segui-lo. Porque Ele é infinito e nós somos finitos. Ele é muito grande e nós somos pequenos. Ele é eterno, nós somos passageiros. Ele é. E nós apenas estamos. Estamos. Então, a Bíblia é esse esforço de Deus para se comparar com esse verme que é o homem. E nesse esforço de Deus, então, a linguagem tem que ser o que a gente entenda. E aí, Deus se arrependeu. Se a linguagem é essa diminuição para que aquele que é indescritível caiba em palavras, a poesia é essa expansão para que aquilo que a palavra não consegue dizer, o coração poder captar. A música, a arte, é este dom que Deus nos dá para que aquilo que a gente não consegue falar ser comunicado. E olha que poesia linda no texto bíblico. A Bíblia tem formas literárias. Formas literárias. E está muito presente na Bíblia
especialmente no livro de Salmos, mas em toda a Bíblia tem poesia. Olha a poesia desse versículo, irmãos. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Só a poesia para dizer, só para alcançar, só a arte para alcançar, irmãos, só a sensibilidade para alcançar, isso cortou o coração de Deus. E o que cortou o coração de Deus? O que cortou o coração de Deus foi a coroa da criação, o homem, aquilo que ele fez, aquele que ele fez, disse que era muito bom, e agora ele se arrepende, e aí Deus fica com o coração partido, não por causa do homem, mas fica com o coração partido por se arrepender de ter feito o homem. Deus fica de mal de Deus por causa de nós. Deus fica inimigo de Deus por causa de nós. Deus briga com Deus por causa de nós. Ah, pastor, que bobagem nada. Vai ouvir a voz de Cristo na cruz do Calvário dizendo assim: Deus meu, por que me abandonastes? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, irmãos, a hora que o nosso pecado vem sobre Jesus, e que numa figura de linguagem Deus vira as costas, porque não olha o pecado, e vê o seu Filho puro, carregando o nosso pecado sobre ele, Deus, que durante toda a eternidade vivia essa dança, essa relação de amor do Pai, Filho, Espírito Santo, sempre se preferindo, se elogiando, se motivando, se colocando em destaque, olha, eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo, cada um se sujeitando a outro, trabalhando em perfeita harmonia, na cruz do Calvário, a harmonia é quebrada em nosso favor, para nos alcançar. Cortou o coração de Deus, ter se arrependido, cortou o coração de Deus, irmãos, cortou o coração de Deus. Deus é Espírito, não tem coração. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus tem coração, Deus sente, Deus sofre, Deus chora, o Espírito Santo se entristece. A verdade é que cada um de nós precisa considerar, na pobreza da linguagem que não consegue expressar quem é Deus, na riqueza da linguagem que nos leva para além de um músculo, para a verdade de um Deus triste com a situação, é que nós temos em Deus, irmãos, uma atitude em nossa direção e em nosso favor, que começa separando e reconhecendo quem é dele e quem não é, como disse Malaquias, que gera em Deus uma ação: não desistirei do homem, parte da terra vai ser eliminada, mas eu não desisto da humanidade. Ele que fez, que criou e que poderia ter começado tudo do zero, continua investindo, continua trazendo para nós, como disse o profeta, nos laçando com um laço de amor, e nesse laço de amor que ele traz em nossa direção e que nos traz para perto dele, é claro, aqueles que não quiseram estar com ele, ficam fora do laço, mas a disposição de Deus é a mesma. E é por isso que a Bíblia traz em tantas oportunidades a fala: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Por quê? Porque a cada dia Deus está estendendo a mão, cada dia Deus está dando oportunidade, cada dia Deus está recomeçando, está dando um recomeço, porque Deus segue amando. Nunca parou de amar e nem poderá parar, basicamente, porque é a natureza dele. Deus é amor. Se Deus deixa de amar, Deus deixa de ser Deus. Ele segue amando, e porque ele segue amando, ele segue achando caminhos, tudo esperando, tudo suportando, tudo prevalecendo, porque assim é o amor. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, e você encontra a descrição de que o amor tudo sofre, o amor tudo crê,
o amor tudo espera, o amor tudo padece. Esse exemplo está em Deus, que segue esperando que uma vida diga assim: Senhor, valeu a pena o seu sacrifício na cruz por mim, minha vida está aqui, Senhor, seu filho não morreu em vão. Ele continua esperando, e ele espera nesta noite, que você leve a ele a sério e entregue a sua vida para ele. Ele segue sofrendo, cada vez que nós nos destruímos, aquele que nos criou para a vida, aquele que nos criou para uma conduta pura, para uma condição equilibrada, para uma existência saudável, cada vez que nós nos destruímos, nos nossos medicamentos, nos nossos vícios, nas nossas paranoias, nas nossas maneiras de encarar a vida, que seriam diferentes se fossem vistas com os olhos de Deus, ele se entristece, e ele continua esperando, e ele continua dizendo: até quando, meu filho? Até quando você vai ficar aí comendo lavagem na casa do pai, tem banquete para você? Até quando? Deus segue amando. Esses dias eu revirava lá uma pasta velha de diploma, de certificados. Tive uma conversa em casa e aí falaram um negócio. Falei: meu, pelo amor de Deus, esse negócio aí eu vi em 1989, pô. Falei: eu vou achar esse diploma só de raiva para mostrar. Eu não achei. Que coisa. Deus prega essas peças para a gente não ficar vaidoso, né? Mas quando eu revirava lá aquelas pastas de certificado, achei um diploma de um curso de Basic. Olha, do tempo da datilografia, hein? Tempo da datilografia. Você fazia datilografia, depois fazia Basic. Pastor, eu não sei nem do que você está falando, eu vou te explicar o que é e você vai entender. Basic é um curso que você fazia para aprender aonde que é o botão que liga o computador. Já teve isso, irmãos, na história? Verdade, vocês dão risada? Você dá risada, Igor? É verdade. E uma das aulas era a aula sobre a tecla input. Agora mudaram de nome a tecla, agora a tecla chama Enter. Mas continua lá no computador, é aquela que se aperta para mudar a linha. Tinha curso para isso, irmãos. Parecia, Tiago, bicho de 7 cabeças. O computador era um negócio, não aperta, que bagunça. A nossa mente não era igual a mente de vocês, que vai entrando nos aplicativos. Nossa mente, não é, pastor Mané, a gente tem medo. Fala: eu vou apertar aqui, vai desregular tudo. Nossa mente era, porque a gente fez curso de Basic. E na tecla input, nessa tecla input, era a tecla que dava entrada, era o comando de execução que se dava no computador. Pastor, por que você está falando dessa tecla input? Eu estou falando, irmãos, porque Deus nos imputa a sua justiça. Deus dá entrada na justiça dele em nós. Você precisa entender isso, senão Noé vira para você um cara super especial, Moisés vira um santo, Abraão vira um Highlander, Paulo vira um superstar, e cada um desses homens eram iguaizinhos a nós, mas à medida que se colocavam nas mãos de Deus, Deus ia colocando, ia lhes imputando justiça, e à medida que nós vamos nos arrependendo, o Senhor não imputa nossas culpas. Deus segue amando, irmãos, segue amando e segue colocando sobre os seus filhos oportunidade, abrindo porta, olhando de maneira positiva, achando então alguém que possa receber o seu amor, e recebendo o seu amor, possa ser aquele que dá o começo de uma nova história. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Sim, se Deus segue amando, Deus segue identificando, Deus segue reconhecendo. A Bíblia diz que Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer, mas Deus vê pessoas que têm a base. Deus vê, que olha os corações, vê pessoas que têm, que dá para investir nesse menino, dá para investir nele.
Ele tem o coração, tá, vou investir. É isso, irmãos. O relato de Noé diz que ele era um homem justo e íntegro naquele tempo. Dentro das dificuldades daquele tempo, ele se diferenciava. Dentro da dificuldade daquele tempo, das pressões, dos pecados daquele tempo, ele não se amoldava. E Deus falou, nesse cara tem um negócio especial. E eu vou lhe imputar e vou entrar nessa troca de quem se disponibiliza e recebe, e porque recebe, devolve para glorificar a Deus, e porque devolve, Deus capacita ainda mais, e porque Deus capacita, consegue ir além, e entra neste círculo virtuoso que faz a roda girar. Se Deus investe em você e você se encolhe, a roda não vira, não vira. Se você enterra talento, a roda não vira. Quando Deus confia um negócio para você, você tem que falar assim, não, eu não sei, mas o Senhor vai me ajudar. Eu vou para cima. Eu vou para cima. Me ajuda, Deus, tem misericórdia. E se não der certo e você for humilhado, melhor ainda, que aí você dobra o joelho, ora com mais fé ainda, e sai da sua arrogância, e a roda vira. A roda vira, irmãos. Quanta gente se encolhendo. Quanta gente dizendo assim, o meu tempo já foi, vou deixar agora para os mais novos. Já viu essa fala? Eu já contei aqui umas 50 vezes, mas é assim mesmo, a gente vai ficando muito tempo na igreja e a história se repete, né? Como o público é rotativo, sempre vai ter uma meia dúzia que não ouviu ainda. Quem ouviu vai guardando as histórias. Lá em 2005, quando eu cheguei numa igreja que naquela época tinha 60 anos de organização, só tinha os vozinhos naquela época, naquela igreja, e eu cheguei lá, e os irmãos amorosos cuidando de mim, fazendo um monte de coisa boa, nossa, muito amor, muita coisa boa, muita experiência boa. Mas lá pelas tantas, quando passou um pouquinho o namoro, os irmãos falaram assim, pastor, agora é com os mais novos que estão chegando, porque o meu tempo já foi. E eu falei, então tá bom, né, irmão? A senhora está trazendo bolinho de fubá para mim, está me dando camisa, estou gostando dessas coisas, mas eu não posso me vender, né? Vou orar para Jesus levar a senhora. Que isso, pastor? Vou deixar de orar por causa de uma camisa? Que isso? Eu vou orar, ué. Mas por que, pastor? Não, Jesus tem que levar. A senhora falou que o seu tempo já foi. Está fazendo hora extra, atrapalhando os outros aqui. Não é? Se o seu tempo já foi, se já foi, tem que ir. Se deu tchau, tem que ir embora. Não, então, é isso que eu estou querendo. Claro que eu quero que a senhora fique. Seu tempo não foi ainda. Seu tempo, se a senhora está aqui, é porque esse é seu tempo. Você tem um conselho, tem uma oração, tem um pano de prato bordado, alguma coisa na vida você vai fazer, mas se você está aqui, é porque Deus quer te usar ainda. Se sua missão tivesse sido cumprida, tomou, que nem viu, levou embora. Se você está aqui ainda, Deus quer te usar. Se está aqui, você tem um conselho, você tem uma oração, tem uma história, uma intercessão, um ombro amigo, alguma coisa, uma música, uma dança, já pensou uma coreografia da terceira idade? Mas do jeito que eu estou falando aqui, parece que isso é só coisa para os velhos. Mas o que é muito triste e desesperador, pastor Manédio, sabe o que é? É que quem está falando isso não são os velhos, não. Os velhos estão com a corda toda. Culto de quarta-feira estão os irmãos aqui, com bengalinha e tudo, firme, buscando a Deus, aprendendo. Quem está falando isso são os novos. Meu tempo já passou. Sai fora que seu tempo passou. Seu tempo nem começou ainda. Tem muita lenha para queimar. Não brinca com Deus, não. E à medida que você fizer, à medida que você tiver, à medida que você se disponibilizar, diz o versículo número 9, que Deus vai te reconhecer. E diz a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia explica, a própria Bíblia, que quem for fiel no pouco, vai ser colocado no muito. Quer chegar já diretor da empresa, não quer ser estagiário? Ser fiel no pouco. No pouco.
E aí vai vencendo as etapas. Deus segue reconhecendo. Noé andava com Deus, tinha comunhão com Deus, e Deus não desprezou, porque Deus não despreza. Deus não esqueceu, porque Deus não esquece. Deus não ignorou, porque Deus contempla no momento certo, no momento oportuno. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, sob a onipotente mão de Deus, para que em tempo oportuno o próprio Deus te exalte. Deus segue amando, Deus segue reconhecendo, Deus segue oportunizando. Eu sei que a palavra não é muito comum, mas ela existe. Oportunizar é dar oportunidade. Deus segue dando oportunidade. E o apóstolo Paulo chama cada um de nós de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Chama cada um de nós de dispenseiro da multiforme graça de Deus. Gente que vai na dispensa, pega o que é necessário e alimenta. O apóstolo Paulo chama cada um de nós de cooperadores. Gente que opera junto com Deus. Sabe aquilo que Deus quer fazer? Deus quer fazer através de você. Você é cooperador. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Porque a mão de Jesus hoje não é uma mão que tem nervos, tendões, articulações, física. É mão composta por pessoas. Jesus continua segurando pessoas pela mão através da igreja. Continua acolhendo no ombro para que chorem através da igreja. Continua levantando o caído através da igreja, que é o corpo de Cristo. Cada parte física de Cristo está manifesta agora em nós, irmãos. Deus continua querendo fazer. E para fazer, Ele precisa de pessoas. E para fazer, Ele usa pessoas. E para fazer, Ele dá oportunidade. Eu e você, cooperadores daquilo que Deus quer fazer hoje. Oportunidade. Com você, Noé, diz o versículo número 18, eu firmo a aliança. Nós seremos, olha o atrevimento da minha frase, nós seremos sócios nesse negócio. Já assinou um contrato? Que vai lá, assinam as partes, assinam as testemunhas. Então, é assim, irmãos. O que vai acontecer, tem aqui a assinatura de Deus, e do lado da assinatura de Deus, a sua assinatura como cooperador de Deus. Privilégio, alegria, cooperadores. Deus continua oportunizando. Noé, acontecerá, precisa acontecer. Pessoas serão tratadas de acordo com as suas escolhas, mas você se mostrou diferente, você terá sobre a sua vida um resultado diferente. E esta fala do personagem histórico Noé é uma fala, é um convite para cada um de nós, irmãos, andarmos com Deus. Deus segue amando o ser humano, não quer condenar, não é a alegria de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quero insistir em trazer muito versículo para você ir entendendo como é que é a Bíblia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus segue amando. Deus segue reconhecendo aqueles que têm um compromisso com Ele. Deus segue oportunizando, envolvendo gente com a oportunidade de servir. Deus segue se agradando daqueles que têm um compromisso vivo com Ele. Torna um público o compromisso através do batismo que nós teremos dia 23. Se você já está caminhando com o Senhor, você precisa obedecer, assim como Jesus obedeceu, passar pelas águas do batismo. Ele segue com o curso da história. A história está nas mãos de Deus, irmãos, e para nós é grande privilégio a gente pegar esse bonde da história junto com Deus e ir na mesma direção de Deus.
O que tem que acontecer na história vai acontecer comigo ou semigo, com você ou sem você. Para nós é privilégio que quando aquilo acontecer, eu estar lá, eu não perder. Para você é privilégio. Você acha que a igreja aqui, eu não vou, se eu não for, quero ver se essa igreja vai continuar. Que bobão, a igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Não tem problema não. Que isso, gente? Que isso? Se você for, é privilégio. Viverá cada uma das experiências. Se alegrará com cada uma das conquistas. Vibrará com cada um dos obstáculos que forem transpostos. Preciso dizer para você que Deus segue sim se alegrando de pessoas. Talvez você ainda não tenha percebido. A mensagem começou com um tema de cura para um coração ferido. Talvez você não tenha observado o que foi dito ao longo da mensagem. O que cura o coração rasgado de Deus, o coração quebrado de Deus? Obediência. É obediência, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Deus se agrada mais com obediência do que com sacrifício. O que agradou Deus em Noé? Que ele obedeceu e seguiu, versículo número 22 do capítulo 6, obediente em tudo. Você que tem um objetivo nesta noite de agradar o coração de Deus, obedeça. Você que não quer entristecer aquele que é o autor da sua vida, faça um compromisso de firmar mais e mais em obediência. Você que quer estar em harmonia com o todo e estar em sintonia com o autor da criação, busque como eu posso obedecer mais o meu Senhor. Quais têm sido as minhas práticas e as minhas escolhas que têm sinalizado desobediência a Deus? Nesta oportunidade, eu quero fazer um compromisso contigo, Senhor. Um compromisso que cura o seu coração, entristecido com uma humanidade que vai de mal a pior. Para aqueles que acham que esse ir de mal a pior estava restrito aos dias de Noé, para aqueles que acham que toda a perversão era apenas pré-diluviana, preciso trazer para você a fala de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, onde, no versículo número 37, Jesus diz que à medida que as situações da vida vão se apertando, que a sociedade vai fazendo outras escolhas, que o amor de muitos vai se esfriando, que outros assuntos ficam mais importantes do que Deus, que nós pecamos contra Jesus, irmãos, que falou, eu quero que vocês sejam um só, que vocês tenham unidade, e nós colocamos outros assuntos por cima que rasgam a nossa unidade, como se o sacrifício de Jesus fosse em vão. Na nossa diversidade nós podemos ter unidade, um é São Paulino, um é corintiano, um é santista, o outro é palmeirense, diferente na diversidade, unidade. Jesus Cristo é o Senhor, é a nossa bandeira maior. Qualquer coisa que atenta contra a nossa unidade, qualquer outra coisa que nós colocamos no nosso coração e que nos leva a ficar de mal do outro irmão, é um Deus na nossa vida, é um ídolo. Se você está ficando de mal de irmão por causa de alguém, você está elegendo um ídolo, está colocando acima de Jesus. Jesus fala, é para vocês estarem juntos. Aí você pega e por causa de qualquer assunto que seja, você não está junto. Quem que é mais importante? Quem tem a última palavra? Essa separação é marca dos últimos dias. É marca do esfriamento. É marca da fala de Jesus neste texto. Quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? E sabe como serão os dias quando o Filho do Homem voltar? Está lá no texto para você. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio,
O povo vivia tranquilo, descomprometido, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca e eles não perceberam, foi nada. Aí veio o dilúvio e os levou a todos. Assim vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Todo mundo despreocupado, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Os dias de Noé são igual aos nossos dias. O Deus de Noé é o nosso Deus, que segue amando, segue reconhecendo aqueles que se interessam por Ele, segue sim capacitando, segue dando oportunidade e segue se alegrando com aqueles que se dedicam a Ele. Você é uma dessas pessoas? Espero em Deus que sim. Abaixe a sua cabeça, por bondade, faça uma oração junto comigo, e nessa oração, renove o seu compromisso. Quero agradar o meu Deus. Quero agradecer ao Deus que me dá a oportunidade. Quero abraçar essa oportunidade. Não quero me afogar no dilúvio. Não quero ficar entregue e ser mais um dessa geração. Não quero. O meu Deus com o coração partido. Se esse mundo entristece a Deus, quando Ele olhar para mim, que Ele ache alegria. Quando Ele olhar para a nossa igreja, por causa da comunhão, que Ele ache alegria. Que a gente seja pessoas nesta antropopatia que a noite nos permite, que sejamos pessoas que alegram o coração de Deus. Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos e te bendizemos, Senhor, pelo seu cuidado, seu amor e a sua misericórdia. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor não muda e hoje o Senhor segue olhando e identificando, distinguindo em meio à multidão aqueles em quem o Senhor pode investir. Encontra nesta noite aqui, Deus meu e Rei meu, homens e mulheres em quem o Senhor pode investir. Que em nome de Jesus, os olhos se abram e cada um possa dizer: esse é o meu tempo e eu vou aproveitar a oportunidade. Com Cristo Jesus eu serei diferente nessa geração. Através da perseverança eu darei o exemplo e levarei à frente essa mensagem. Deus meu e Rei meu, em nome de Jesus, que cada vida aqui presente, que cada um destes que nos acompanham pela internet, para a glória do teu nome, possam ser diferenciados nesta geração. Possam dizer: Jesus, segura-me pela mão e me capacita e coloca a tua justiça em mim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que seja assim, que seja a noite de paz com Deus para cada um e para todos. Em o nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.